A todos, está todo mundo bem? Em nome de Jesus, né? Queridos, Pastor Pito, Pastora Neiva, eles estão em viagem, eles ganharam aí uma viagem do filho deles para o Canadá, amém? Então segue lá no Instagram, vocês vão ver eles curtindo, falando inglês, é brincadeira, né? Então estão lá no Canadá junto com o Vitor, que é o filho mais novo deles lá, foram então abençoados com essa viagem aí, estão descansando um pouco, né? E aí pela primeira vez mesmo, descansando mesmo, né? Eles pediram para a gente centralizar as informações da igreja numa pessoa, né? Só se fosse alguma coisa bem crítica mesmo para procurar por eles, mas eles estão aproveitando lá e eles merecem demais, amém, queridos, né? E aí eles deixam para vocês aí, né, para toda a igreja, um forte abraço a todos aí no nome de Jesus, né? Então, sintam-se abraçados aí pelo Pastor Pito, pela Pastora Neiva. Quem está aqui pela primeira vez, meu nome é Rodrigo, né? Eu sou discipulado, né? Aqui as pessoas elas são discipuladas, eu sou discipulado pelo Pastor Pito, e aí eu vou trazer essa mensagem nessa noite para a igreja, né? Espero que você possa receber dessa palavra sobre a sua vida, né, e que você possa sair desse lugar diferente, no nome de Jesus, amém, queridos? Essa palavra, ela falou muito comigo. Na verdade, nós vamos relembrar aqui nessa noite alguns fatos muito importantes daquilo que Jesus fez por nós, e eu lembro que a primeira vez que eu ouvi essa palavra, foi a primeira vez que eu fui na igreja, né, uma palavra nesse sentido, falando do que Jesus fez por nós, e essa palavra ela entrou como flecha no meu coração, né? Eu lembro que eu fui num sábado no culto, no domingo de manhã eu já estava, né, com a minha Bíblia católica na escola dominical da igreja, né? E as pessoas, né, com muita educação, elas me falaram que tinha um pouco mais de livros naquela Bíblia que eu estava ali, mas até que eu comprasse outra, não tinha problema nenhum, eu podia usar aquela, né? E assim eu fui começando a minha caminhada com Deus aí. Mas no dia em que eu tive primeira vez dentro de uma igreja evangélica, eu pensei, como pode alguém me amar tanto assim, né? Como pode alguém me amar tanto assim, né? Então, essa palavra de hoje aí, né, ela tem um título, né, Alegria Prometida. Não está ali ainda, mas já vai estar ali, Alegria Prometida. Mas a alegria prometida não para nós, amém, queridos? A alegria que foi prometida a Jesus. Então nós vamos falar um pouquinho da alegria que foi prometida a Jesus, né? Então, e é claro que nós também acabamos por receber, né, daquilo que Jesus fez sobre as nossas vidas. Então vamos lá ler o texto de Hebreus, capítulo 12, verso 2, que diz assim, ó: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado do lado direito do trono de Deus, amém, queridos? Sabe, queridos, antes da gente entrar de fato nessa palavra aí, eu gostaria de falar sobre o início de todas as coisas, quando Deus, né, quando fala que a terra era sem forma e vazia, e aí Deus, ele, né, colocou os animais sobre a terra, fez separação entre terra e céu, entre água e terra, enfim, né? E aí depois, no final de tudo, como coroa da criação, ele foi então e cria aí o homem, né? E depois a mulher, né? Para que o homem não ficasse então sozinho. E nessa condição aí, né, do homem e da mulher, eles eram seres ali eternos, e diferente do que nós somos hoje aí, por causa da entrada então do pecado no mundo, né? Quando a gente pega o texto de Gênesis capítulo 3,
verso 6, ele fala assim, ó: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejada para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Aqui, né, queridos, começou toda a tragédia, vamos dizer assim, sobre a humanidade. Até brinquei hoje de manhã aqui. É ruim falar isso para uma pessoa, né? Hoje você não pode falar assim para uma criança, principalmente: não mexe em tal coisa. Parece que desperta em nós um desejo de ir lá e mexer, né? Até brinquei hoje de manhã aqui que, né, meu pai, eu estava numa roda um dia de amigos do meu pai e tal, e o pessoal falando que a criançada ia escondida para o rio, né? E eu nunca tive vontade de ir escondido para o rio, eu nem sabia que dava para ir escondido no rio, né? E aí eu lembro que meu pai falou assim: se você for escondido para o rio, você vai se ver comigo. Para que ele foi falar isso, né? Para que ele foi falar? Eu já juntei com a molecada: onde que é esse rio, né? Onde que é esse rio? Vamos lá ver o que tem lá nesse lugar, porque parece que já brota em nós o desejo de fazer aquilo que é errado, né? E desobedecer, né? De fato, e ser curioso. Quando a gente olha aqui para a mulher, por exemplo, fala que ela olhou para o fruto e viu que era bom, né? A serpente foi lá, contou uma historinha para ela: ele falou para vocês não comer porque tem um segredinho ali, né? Mas Deus já tinha falado: não coma da árvore, né? E a mulher mesmo assim, ela foi lá, comeu do fruto e deu para o marido, que também comeu do fruto da árvore, né? E desobedeceu. E aí foi o primeiro, né? O primeiro ato ali, né, de desobediência que aconteceu. Deus, ele tinha um relacionamento ali muito íntimo, né, com esse casal. Aí a palavra fala que todos os dias Deus, na viração do dia, ele vinha ali para conversar com os dois. Isso deve ser muito poderoso, né, queridos? Isso deve ser muito poderoso. Quando a gente escuta Deus falar assim já no nosso ouvido, assim, né? Você é bênção, né? Eu te amo, né? Aí dá uma direção para fazer alguma coisa, você já fica: pô, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Você imagina, né? Deus ia lá todo dia, na viração do dia, e falava abertamente com eles, como vocês podem ver quando Deus, ele chega lá no lugar, né? Cadê vocês, né? Onde vocês estão, né? Que coisa tremenda, né? Aquele tempo lá. Porém, o homem, então, a humanidade negou viver debaixo de obediência e acabou desobedecendo, né? Eu até falei hoje de manhã aqui, sabe, queridos, que quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, quando nós usamos o termo assim, ó, isso é ruim, entenda o que eu vou falar: você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, isso você pode, isso você não pode. Mas o que eu posso, o que eu não posso fazer? Eu lembro um dia que eu discipulava um rapaz, estava ganhando ele para Jesus, e aí ele me contou uma história lá, que ele foi com uma menina num lugar e tal, né? E aí a condição não ficou muito boa da história que ele me contou, e eu virei para ele e falei assim: pô, mas você não devia ter feito isso. E aí ele pegou e falou assim: mas por que eu não posso fazer? E eu até pensei na hora: a pergunta é boa, né? Pergunta por que eu não posso fazer, né? Por quê? Porque Deus ama ele, e ele também deveria corresponder esse amor, amém? Então, não é o fato do que não posso fazer ou do que posso fazer. O fato é que, se eu amo a Deus, eu sigo aquilo que Deus segue, aquilo que Deus ama, aquilo que Deus gosta, né? Então, é independente disso, pode ou não pode. E aí, quando você pega o texto de Jeremias, capítulo 2, verso 13, se eu não me engano, a palavra fala que o homem, ele errou 2 vezes com Deus, né? A primeira foi de abandonar Deus, não amá-lo, né? E a segunda foi fazer coisas que não levaria o homem a lugar nenhum. E é isso que nós ainda insistimos em fazer muitas vezes, né? Assim como fez ali Eva, como fez ali Adão. E eu nem julgo, queridos, né? Muitas pessoas falam: por que Eva foi fazer isso? Por que Adão foi comer do fruto? Talvez se fosse eu e você lá, a gente tinha comido antes, né? Antes do tempo ainda do que eles, né? Então não julguemos, né? Não julguemos. Mas isso então trouxe essa desobediência aí
em cima de todas as pessoas, né? Você pode ver que você não ensina uma criança a desobedecer. Quem já ensinou uma criança a desobedecer? Quando eu falar com você, você desobedece. Não precisa, ela já desobedece naturalmente, né? Quem ensinou um adolescente a desobedecer? Ninguém ensinou. Naturalmente ele já desobedece. Por quê? Desde que o homem errou lá atrás, isso caiu sobre as nossas vidas, né? E aí, a palavra aqui ela continua, lá em Gênesis capítulo 2, 7, 17, que já era um aviso para isso que eles tinham feito. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não devem comer, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. No dia em que dela comer, certamente morrerá. Então lembra que eu falei para vocês, naquele tempo então, né, quando Deus criou essas duas pessoas, eles eram eternos, e aí a morte então passou a fazer parte da humanidade, né? E a morte carregada de todas essas enfermidades que nós vemos hoje no mundo, das mais cruéis possíveis, né? Você já deve ter conhecido alguém, né, ou algumas pessoas que sofreram muito antes de falecer, né, por ter uma condição de uma enfermidade ali muito terrível, e a gente tem visto que essas coisas só têm aumentado, né, queridos? E aumenta mesmo, porque a humanidade, ela vai, ao invés de ela se achegar a Deus, parece que ela vai cada vez se afastando mais, né? E as coisas ruins vão acontecendo, e o pecado também aumenta demais, e a igreja não está com essa força ainda no avanço que Deus gostaria que ela fosse. Então muita coisa ainda ruim está acontecendo. Então, a partir desse momento, né, que pecado e morte fez parte da vida então de toda a humanidade. Toda a humanidade, nós pecamos, né? Nós pecamos, não foi Adão e Eva, fomos nós, amém, queridos? Nós fazemos parte disso, e aí, né, além de tudo isso, diz aqui a palavra de Deus, em Gênesis capítulo 3, do 17 ao 18, por ter dado ouvido à voz de sua mulher e comido da árvore que eu lhe havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa, em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida, ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá erva do campo. Então aí também, né, depois que eles fizeram isso aí, uma maldição terrível também sobre toda a terra, sobre toda a terra. Então as nossas ações de não viver uma vida alinhada a Deus, né, queridos, assim como aconteceu na vida desse casal, né, ela traz consequências terríveis para a nossa vida. E a última coisa, por isso o Senhor Deus, lá em Gênesis 3, 23, por isso o Senhor Deus os lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. Os lançou fora do jardim, né? Fora da vida, da intimidade com Deus, do relacionamento, né? E aí então foram então afastados de tudo isso. E o que precisava acontecer, né, queridos? O que precisava acontecer então? Jesus, ele precisava vir. Quando você pega a palavra de Deus, desde Gênesis até Apocalipse, ela anuncia Jesus em toda a palavra. Em toda a palavra anuncia o Cristo, né, que ele deveria vir. E ele deveria vir para, né, consertar tudo isso que aconteceu. Sabe, amados, o que nós vamos falar aqui agora, daqui para frente, do que Jesus fez, do que aconteceu, não é algo normal, não é algo comum, né? Eu sempre gosto de falar isso, e eu gostaria que isso que Jesus fez por você, pudesse trazer uma mudança na sua vida. Sabe por quê? Porque muitas vezes o que nós vemos nas nossas vidas, e aí quando tudo que eu falar aqui eu me coloco no meio disso, é que nós muitas vezes
viemos para a igreja, e aí na hora do louvor choramos, né, e nos rendemos diante de Deus e nos ajoelhamos, mas quando saímos para fora daquela porta, nós continuamos a ser as mesmas pessoas. É um choro, é uma adoração, é um louvor que não traz mudança na nossa vida. Antes eu fosse sério, não chorasse, não ajoelhasse, não expressasse nenhum tipo de sentimento perto das pessoas, mas que a palavra pudesse trazer uma transformação sobrenatural na minha vida. Porque eu particularmente, eu sou chorão. Eu choro pelo simples fato, às vezes, de estar conversando com alguém sobre um assunto bacana, né? Que talvez a pessoa ela está feliz por alguma coisa e eu estou falando algo com ela, assim, eu sou emotivo. Mas eu chorar diante daquilo que acontece não muda a minha vida. Eu não quero que você pare de chorar, amém, queridos? Pode chorar à vontade, mas eu quero que você tenha entendimento. De nada adianta você se derramar diante de Deus e você fazer todas as coisas e na frente das pessoas você pula, você adora, você exalta o nome de Deus e você canta esses louvores bonitos aqui para Deus, mas você não crê. Então você precisa acreditar, no nome de Jesus. Fala para a pessoa que está do seu lado, você precisa acreditar. Amém, queridos? Quando nós voltamos então aqui, vamos voltar para a palavra de Deus, lá em Lucas capítulo 22, do 39 ao 46, diz assim, ó: E saindo Jesus, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orem, para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, Jesus foi até onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo de tristeza e disse: Por que vocês estão dormindo? Levante-se, orem, para que não caiam em tentação. Mas a parte que eu queria ressaltar aqui e aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Jesus, ele já sabia tudo o que ia acontecer com ele. Ele já sabia que ele seria então crucificado, que o caminho dele estava preparado e o que ele passaria daquele momento do jardim até a sua morte. E essa situação em que Jesus se encontra aqui é uma situação de muito peso mesmo, né? E ele podia estar numa situação aí de estresse muito elevado nessa hora, o que pode causar o suor se transformar em gotas de sangue. Jesus, pelo fato dele já ter vindo, ele já veio debaixo de obediência. Talvez você tenha escutado algum pastor, ou algum amigo, ou alguém falar: Jesus te ama tanto que ele pediu para o Pai para ele vir. Não, a palavra fala que o Pai o enviou. Né? Então ele já veio debaixo de obediência, né? E aí aqui nós vemos então Jesus no momento em que ele fala com Deus, ele fala: Deus, se o Senhor pode, afasta de mim esse cálice, afasta de mim, mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. E nesse momento, quando Jesus ele já soa aquela
gota de sangue ali, queridos, ele já quebra sobre as nossas vidas. Toda a ação de desobediência sobre nós já é quebrada nessa hora, no nome de Jesus. Mas você precisa sair daqui dessa noite, nesse lugar, crendo nisso, acreditando que isso foi quebrado sobre a tua vida, no nome de Jesus. Muitas vezes nós não conseguimos enfrentar as nossas dificuldades, porque nós queremos ir na força do nosso braço, quando você precisa é de fé, crer no que Jesus fez por você. Então Jesus, nesse momento aqui de agonia aqui, queridos, em que ele soa a gota de sangue, já começa ali, né, o sofrimento na vida desse homem. E aí você fala assim: homem, homem, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, um homem como eu, como você, que não negou a cruz, né? A palavra fala em Hebreus, aonde a gente leu aqui, que ele não desistiu de ir à cruz. E aí eu não sei se você já parou para pensar nisso. Como pode alguém me amar tanto assim? Como pode alguém me amar tanto assim? Sabe, querido, porque mesmo depois, eu posso falar de um tempo aqui em que eu não conhecia Jesus. Eu posso falar de um tempo em que eu não conhecia Jesus e o que eu fazia da minha vida, desalinhada ao propósito de Deus para a minha vida. Mas eu posso falar também de um tempo em que eu conhecia Jesus e que eu vivi uma vida desalinhada do propósito de Deus na minha vida. Em que eu, no meu coração, eu resolvi às vezes ainda viver do mesmo jeito que eu vivia antes de conhecer a Jesus. E isso não vai me levar a lugar nenhum. Se eu não conseguir olhar para o sacrifício de Jesus, pelas coisas que Jesus passou, e isso causar uma transformação sobrenatural na minha vida, queridos, em vão eu estou vivendo. Em vão. Nada adianta, né, se eu faço todas as coisas aqui na igreja, dou aula, chego na igreja cedinho, recebo os irmãos na porta, abraço todo mundo, mas se eu não entender isso que Jesus fez por mim, e isso não causar uma mudança sobrenatural da minha vida, nada disso adianta. O que Jesus fez por você precisa causar uma mudança sobrenatural na sua vida. Você não pode continuar sendo a mesma pessoa depois de saber o que Jesus fez por você. Lá em João capítulo 19, verso 1, diz assim, depois desse momento, Jesus ele é preso, né, e aí acontece um monte de coisa, ele é levado diante de Pilatos, né? Vou me ater aqui aos fatos mais importantes, não vou, né, em toda essa passada aí, Jesus ele foi, né, bater em Jesus, cuspiram nele, enfim, né? Mas vamos pegar essa aqui, por isso Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Eu não sei se todo mundo aqui sabe, né? Talvez as pessoas até, Jesus ele foi chicoteado, amém, foi, é isso, Jesus ele foi açoitado, ele foi chicoteado, mas como que isso aconteceu, né? Então, eles colocavam ali, provavelmente, tá, queridos, provavelmente, uma estaca, né, e aí amarravam as mãos da pessoa, que ficava, né, semi-abaixado, e o chicote ele tinha 3 pontas, 3 saídas na verdade, em cada saída tinha mais 3 pontas, e em cada ponta tinha um pedaço de, como se fosse um osso, né, e
Um objeto que quando ele batia, ele não é um chicote, só que faz aquela marca externa, né? Então, o chicote ele batia e ele tirava pedaço de carne junto com os açoites. Jesus provavelmente levou mais de 30 dessas. Mudo, sem reclamar, como uma ovelha muda foi levado ao matadouro. Muda, sem reclamar. Teve um momento ali em que Jesus ele estava com Pilatos. E sabe que eu fico, assim, de vez em quando eu fico viajando lá, né? Eu tenho uma mente fértil, né? Aí eu fico pensando nas coisas. E aí, está ali Jesus junto com Pilatos, e aí a multidão gritando, né, para crucificar. Jesus, ele tinha um outro homem lá, um bandido, e ele fala: quem que vocês querem que eu solte, né? Barrabás ou Jesus? E aí diz que a multidão ela gritava ainda mais alto: eu quero que solte Barrabás e que crucifique Jesus. E sabe que eu fico ali pensando, né, o que poderia passar na cabeça de Jesus naquela hora, né? Porque aquele povo que estava gritando para Jesus ser crucificado, é o povo que Jesus queria salvar. E ali aquele povo, quanto mais o rei perguntava, mais alto eles gritavam. Jesus já tinha sido abandonado por todos os que eram dele, né? Todos os que andavam com ele já tinham abandonado Jesus, só olhavam de longe. Pedro negou, né? Um deu linha, o outro entregou, enfim. Sozinho naquela hora ali. Pilatos ainda faz uma pergunta para Jesus, fala assim para Jesus: fala alguma coisa aí, eu tenho poder para te matar ou te mandar soltar. Jesus vira para Pilatos e fala: nenhuma autoridade você teria sobre a minha vida se não fosse dada por Deus, faz o que você quiser. Olha só. Sabe, queridos, eu acho que Jesus ali naquele momento, ele, com certeza, ele via além dali. Ele via o Rodrigo lá andando, todo machucado por esse mundo aí, precisando de alguém que o salvasse. E quando ele olha aquilo, eu acho que aquilo, sabe, que de certa forma dava força para Jesus continuar. Quando ele via que um dia você ia estar aqui ouvindo essa palavra, né, que eu ia estar aqui falando de Jesus para as pessoas, e que nós teríamos uma chance de ser salvo por causa daquilo que Jesus fez. Então aquele momento não importava para ele, porque ele sabia que um dia ele ia alcançar a minha e a sua vida. E é difícil, queridos, passar por isso sem que isso mude a nossa vida, sem que isso mude a nossa história, sem que isso mude o nosso jeito de viver, de pensar. Não podemos passar por isso achando que isso é alguma coisa comum. Não aceite a mentira na sua vida. Fala para o seu irmão: não aceita a mentira na sua vida. Então, que no momento ali em que Jesus ele é açoitado, você imagina a quantidade de feridas no corpo de Jesus. Mais de 30 açoites, cada açoite com 9 pontas, tirando pedaço da carne de Jesus.
Nesse momento então ali, quer dizer, ele quebra toda a enfermidade sobre a nossa vida. A palavra de Deus fala assim: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Esses dias a gente estava lá no Globo não, como chama? Paz Conference, isso aí. Que o Teco trombou aqui, ó. Aí que a gente estava lá no Paz Conference e a pastora Rebeca pegou a gente de jeito, com uma coisa que ela falou pra gente. E ela falou assim que existem várias formas de morrer. Tem a forma, você pode morrer por uma enfermidade, e aí ela declarou: por isso eu não vou morrer, porque Jesus levou sobre si toda a enfermidade. Amém, queridos, Então ela falou: então eu não vou morrer de enfermidade. Que ela poderia morrer de repente, sei lá, se ela falou sobre isso, falou no acidente, mas ela virou e falou assim: mas o jeito que eu gostaria de morrer, era morrer por Jesus, eu gostaria de morrer como mártir. Será que a gente está disposto a ir com Jesus até esse nível? Da mesma forma que Ele te amou, será que você também está disposto a amar Ele da mesma forma? Rodolfo Abrantes que fala, se a maneira de Jesus me amar foi dando a vida dele por mim, então eu também quero dar a minha para Ele, Será que a gente está nesse nível de entregar a nossa vida dessa forma para Jesus? Então naquele momento em que Jesus estava ali levando todas aquelas chicotadas, você estava sendo curado, no espiritual e no nome de Jesus. E aí, queridos, a palavra fala no 19:2 aí: os soldados teceram uma coroa de espinhos e puseram sobre a cabeça de Jesus. Também vestiram com um manto de púrpura, Então, quando ali eles colocaram essa coroa de espinhos sobre a cabeça de Jesus, nesse momento ali, nós quebramos então, nós não, Jesus, quebrou toda a maldição sobre a terra, amém, queridos, lembra que falava que a terra produziria espinhos, amém, Então nesse momento ali, toda a maldição sobre a terra foi quebrada para aqueles que acreditam em Jesus, João 1:12, todos aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, têm o direito de serem chamados filhos de Deus, amém, queridos, Você tem o direito de ser chamado filho de Deus. Então, queridos, depois disso, então, Jesus, de fato ali, Ele é crucificado. Não vou me apegar aqui à questão dos pregos na mão, pregos nos pés, mas nós sabemos que teve tudo isso também na crucificação de Jesus, que Ele foi então, foi prego na mão, prego nos pés de Jesus, além de tudo que Ele já tinha passado. E aí a palavra diz assim, mas um dos soldados lhe abriu, lá em João 19, do 31 ao 37, vou pegar só o meio do texto, onde fala: mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. O que é esse sangue e água aqui, queridos, O sangue, então, da nova aliança, amém, dele com a gente, e a água do batismo, do nosso arrependimento para uma nova vida em Cristo, amém, queridos, Então por quê? Porque havia uma necessidade do homem em ser salvo, havia uma necessidade da humanidade em que Jesus pudesse vir e salvar a humanidade. Então, quando todas essas coisas acontecem, queridos, Jesus, Ele não só, Deus, Ele não só demonstra o amor dEle através de Jesus, como Ele também nos salva. Nos salva do quê? Da morte, do pecado, da desobediência, da maldição sobre a terra, da morte eterna. Quando a gente fala de morte, não é essa morte, não é a morte física, mas da morte eterna. Jesus, Ele vem e salva toda a humanidade. Sabe, queridos, quando você olha para a crucificação de Jesus,
E eu gostaria de contar rapidinho aqui a história de Abraão e Isaac, e você vai entender por quê. No dia que eu li o texto de Abraão e Isaac, Deus pede o filho da promessa como sacrifício, eu já fiquei pensando assim, puxa vida, mas Deus deu Isaac como uma promessa, e a mulher teve o filho do milagre, Sara, já na idade avançada, e agora Deus, ele pede o filho em sacrifício. Aí a palavra fala que Abraão acorda de manhã, pega o jumentinho, coloca madeira em cima, tal, faz todo o trabalho lá e sai na caminhada para ir para o lugar aonde ele iria fazer esse sacrifício. Chegando no lugar, então, ele prepara tudo. E Deus, queridos, Deus, nós falamos aqui hoje de manhã, Deus, ele é atemporal, né? Um dos poderes de Deus aí que a nossa mente não consegue alcançar, mas Deus, ele é atemporal. O que significa isso? Ele não está preso ao tempo, como você. Ele tem que esperar o amanhã para ele ver como que vai ser o amanhã, ele já sabe, né? Ele também anda no tempo, né? Seja no passado, seja no futuro, então ele não está preso ao dia, como a gente. Quando Deus, ele olha lá de cima, então, ele vê a terra sem forma e vazia, ele vê a criação, né? Ele vê ali, né? Ele vê Adão e Eva, ele vê, né, Abraão e Isaac naquela situação, né? E ele vê Jesus na cruz, e ele vê Jesus indo para a cruz. A palavra fala assim, que quando Isaac levantou o cutelo para cumprir o sacrifício, diz que veio um anjo apressadamente do céu. Lê na palavra para você ver. O anjo não veio, ele veio apressadamente, fala a palavra. E ele falou assim para Abraão: não, você não vai fazer isso. E eu fico pensando, mas por quê? Dá o filho, pede o filho, faz o cara sair de casa de madrugada, aí o cara vai lá, leva o filho lá. Não que eu queria que Isaac morresse, amém, queridos? Eu não queria que Isaac morresse também, eu não queria que ele fosse, né, que acontecesse isso, que tivesse essa história na Bíblia, mas eu fico pensando, por quê? Por que tira e faz tudo isso para na hora que chegar na hora de Abraão demonstrar a fé dele ali, a devoção dele a Deus, sei lá, Deus, ele manda o anjo vir apressadamente do céu e fala: não, porque Deus, ele, na minha cabeça, que Deus, ele é atemporal. Quando ele vê Abraão fazendo isso, ele vê Jesus lá na cruz, e aí ele pensa assim, ó, não faz porque dói, eu sei que dói, mas ele fez por mim, fez por você. Ele fez por mim, ele fez por você. Ninguém vai te amar assim. Ninguém vai te amar desse jeito. Ele não precisa dar mais nada para nós, queridos. Não é pelo que ele pode nos dar, não é pela casa que nós moramos, não é pelo carro que nós temos, não é se nós temos dinheiro ou não, não é isso. Ele já deu tudo. Ele já deu tudo. Você talvez tenha prazer em coisas que não agradam a Deus. Talvez eu tenha prazer em coisas que não agradam a Deus. Como pode cada um de nós olhar para isso que Jesus fez, o preço que Deus pagou por nós, e continuar vivendo a vida do mesmo jeito? Fala, chacoalha o seu irmão, fala: não dá, irmão, não dá, do mesmo jeito não dá, não dá. Convence ele aí, fala: do mesmo jeito não dá. Então, quando ele olha, querido, lá de cima, ele não permite que Abraão faça.
mas Ele fez por nós. Ele fez por você. Não olhe para isso como algo normal. Não é comum. Você sabia que ter uma igreja aberta não é comum? Pode ser comum porque você está aqui no Brasil. Mas tem lugares, queridos, que gostariam de ter isso que nós temos, eles não têm. Tem lugares que eles trocam trechos da palavra de Deus, pedaços dos versos. Eles precisam decorar os versos porque eles não têm a palavra. Eles não têm uma Bíblia. Quantas Bíblias você tem em casa? Eu tenho, acho que em todas as linguagens. Que adianta se eu não olhar com fé para isso que Jesus fez? Se eu não declarar às pessoas esse amor que Jesus tem por mim? Como pode eu viver uma vida indiferente a tudo isso? E como eu disse para vocês, não é pelo que Ele pode me dar, Ele já deu tudo. Ele já deu tudo que Ele podia dar. E não foi pouco, e não foi barato, para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje, tendo essa oportunidade de ter Jesus nos nossos corações. Lá em Filipenses capítulo 2, verso 8 fala: e Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. 1 Pedro 2,24, carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Colossenses 2,14, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz, que deseja que todos, 1 Timóteo 2, do 4 ao 6, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus o homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Há um só mediador, Cristo. Você não precisa de mais nada, queridos. Há um só mediador, Cristo. E aí você fala assim: tá bom, e aonde está a alegria prometida a Jesus? Onde está a alegria prometida? O cara sofreu só, bateram nele, cuspiram nele, chicotearam, pregaram na cruz, furaram o lado dele com uma lança, depois de morto ainda. Porque as coisas que Jesus, a alegria de Jesus não era desse mundo, amém, queridos? A alegria de Jesus estava no fato de reconciliar toda a humanidade com Deus. Essa era a alegria prometida para Ele, que Ele reconciliaria toda a humanidade com Deus, que Ele seria glorificado e exaltado junto ao Pai, está assentado à direita de Deus, o Pai, e que Ele estabeleceria um reino eterno. Essa era a alegria prometida a Jesus, e Ele cumpriu tudo isso, não se acovardou pela minha e pela sua vida. Por isso eu repito esse texto aqui, conservemos os nossos olhos fixos em, fala para o seu irmão, Jesus.
não é no pastor, não é no líder, não é no irmão da igreja que não falou oi para você, não é no sacrifício de Jesus na cruz. Mantenha os olhos fixos naquilo que Jesus fez por mim, naquilo que Jesus fez por você. Porque essa pessoa do seu lado aí, ela sofre das mesmas coisas que nós. Então coloque os teus olhos em Jesus, porque é por meio dele que a nossa fé começa, e ele também aperfeiçoa a nossa fé. Então quando nós olhamos para o sacrifício de Jesus, a nossa fé começa, né? E ele aperfeiçoa a nossa fé à medida que nós cremos nisso, né? Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Não desista, fala para o seu irmão, não desista. Jesus, ele tem um convite para mim e para você, para cada um pegar a sua cruz e seguir a Jesus. Que eu possa pegar a minha cruz, que você possa pegar a sua cruz e seguir a Jesus. Não desista. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida. Qual que é a alegria que nos foi prometida, queridos? A vida eterna, amém? A alegria que nos foi prometida, que um dia não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá mais choro, amém, queridos? E nós estaremos junto com o Pai no céu. Essa é a nossa alegria prometida. Ele não se importou com a humilhação, ele não se importou de ser menor, de morrer na cruz, e agora está sentado à direita do trono de Deus. E todo aquele que confessa a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida é salvo, amém, queridos? Fala para o seu irmão, você é salvo. Aleluia, fique de pé, querido, no nome de Jesus. Coloque os teus olhos em Jesus. A cruz ficou manchada com o sangue do suor de Jesus. A cruz ficou manchada com os açoites que Jesus levou. A cruz ficou manchada com a coroa de espinhos que colocaram em Jesus. A cruz ficou manchada com a lança das quais furaram a Jesus. Existiu um grande homem de Deus, faleceu há pouco tempo, Paul Yan-Shu. Um dia uma mulher procurou ele para conversar sobre o filho que estava perdido. Ele falou assim para a mulher: visualize o teu filho debaixo da cruz, manchada de sangue, porque há um poder sobrenatural na obra da cruz, queridos. Quando Jesus morreu, a palavra fala que o céu escureceu, a terra tremeu, sepulcros se abriram, pessoas que já haviam morrido há muito tempo foram vistas de novo entre o povo. Tamanha a manifestação do poder de Deus na morte de Jesus na cruz. Agora você precisa, no teu coração, crer e não duvidar que isso também foi por você. E isso precisa trazer uma mudança na sua vida. Isso precisa transformar o seu jeito de viver, o seu jeito de agir, o seu jeito de tratar as pessoas, o seu jeito de se relacionar com as pessoas, o seu jeito de amar as pessoas.
ame a Deus sobre todas as coisas. Eu gostaria que você nesse momento pudesse orar, mas quem vai estar lá debaixo da cruz, manchada de sangue, vai ser você.